quero meditar. Primeiro, fazer um tempo de reflexão sobre o chamado de Deus. E nós vamos... Tá conseguindo ouvir o pastor? Então, eu quero, nesse momento, que nós abramos as nossas Bíblias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz da seguinte maneira. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Eu quero hoje, nesse momento, meditar com vocês, cada um de vocês, como obreiros do Senhor. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Isso nada tem a ver com predestinação, irmãos. Isso tem a ver com privilégio. O privilégio de poder trabalhar para Deus. Porque não é por mérito nosso. Há um engodo, um erro muito grande, que às vezes eu vejo sendo falado em púlpitos, sendo falado para obreiros, que por que Deus escolheu você presidial? Por que Deus escolheu você presidial? Aí as pessoas falam assim, porque Deus viu que você era capaz. Isso é verdadeiro? Não. É somente por causa da graça, irmãos. Deus nos escolheu porque Ele está disposto a investir em nós, a trabalhar através de nós, através da nossa vida. Mas não tem mérito nenhum, nem meu, nem vosso. Não é mérito nosso. É mérito exclusivamente dele. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a obra, ele diz assim, que Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios e entendidos. Deus usa as coisas que não são para confundir aqueles que são. Isso é a graça. Esse é o Deus que nós servimos. E nessa chamada aqui do profeta Jeremias, o primeiro ponto é que a Bíblia fala que antes da formação do ventre, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Claro, aqui nós abrimos muitas coisas no que diz respeito à nossa fé cristã. Nós, como obreiros, estamos se Jesus não voltar logo, a lidar com problemas sérios, graves. Aborto. Infelizmente, nós temos hoje alguns pastores que já acenam para a possibilidade de aborto. Porque se questiona assim, pastor, mas isso era um adolescente que infelizmente errou e engravidou e vai estragar a vida da menina, vai estragar... Como assim? Aí vai consertar um erro cometendo assassinato? Vai corrigir uma situação produzindo a morte de uma outra vida? Aí vem aquela temática, né? Os fins justificam os meios. Mas como? Na igreja. Na igreja. Não pode. Não corrigimos essas coisas dessa forma. Aqui, quando Deus fala através do profeta Jeremias, ele está dizendo, olha, você estava no ventre paterno, tu era um feto, mas eu já te conhecia. Isso cada vez só ressalta para nós. A vida começa uterina. A ciência está dizendo, não, pode ter o aborto até 3 meses. O STF lá do Brasil quer agora até os 9 meses, não importa. E nós estamos dentro desse embate, irmãos. Nós estamos dentro dessa batalha. E lembrando, para justificar o aborto, eles sempre tentam sensibilizar, dizer, não, e no caso disso, gente, eles pegam uma situação que está entre milhares. Por que as pessoas hoje fazem o aborto? Apenas pelo belo prazer de continuar as suas práticas criminosas, abomináveis, não usar as suas precauções. Qual é a precaução do cristão? Não existe sexo fora do casamento. Essa é a precaução cristã. Não realize sexo sem casamento. Porque o casamento é onde cria a possibilidade, se houver uma gravidez, a felicidade do casal. Agora, se não são casados, é óbvio que vai trazer problemas de planejamento, problemas concernentes à vida. E eu quero advertir vocês, irmãos. Aqui a Europa, ela tem a definição de leite, né, que não passa pela palavra. Lembrando, Portugal é princípio de esquerda, a Espanha
também ainda tem, né, o viés de esquerda. A França tem o viés de esquerda. A Europa inteira tem sido empurrada com essas pautas. Homossexualismo, aborto, lesbianismo, casamento homossexual. Tudo isso, a desintegração de família, né? Eu acho que um dos grandes absurdos que a Europa tem é: você não tem autoridade, você não é dono do Kelvin. Essa é a ideia deles. E se você for duro com ele pode pedir emancipação e você pode ser preso. Eles te tomam dele. Porque você não pode ter domínio sobre um adolescente dessa forma. Ele é livre. Agora, só que se ele cometer algum crime, quem paga é você. Eles querem tirar a autoridade dos pais. Mas quando os filhos erram, os pais são responsáveis. Já é assim no Canadá, parece que já é assim no Canadá, né? Sim. Já virou lei já ou não? No Canadá, por acaso? Sim, teve um caso no Canadá, que eu até compartilhei com a igreja, de uma criança de 6 ou 7 anos de idade, e ela chegou na escola, a professora estava falando sobre ideologia de gênero, e a criança, com a mais naturalidade, ela falou com o professor: não, mas na minha casa meus pais não me ensinam assim. Tudo que a criança falou: homem é homem, mulher é mulher. A direção da escola encaminhou esse caso para a justiça e os pais perderam a guarda dessa criança. Juntou-se então uma junta de advogados cristãos do Canadá e pleitearam a revogação dessa perda de tutela da criança. E o Canadá, lembrando, sendo vizinho dos Estados Unidos, é um país cristão. Isso é a loucura toda. Os Estados Unidos é um país cristão e o Canadá também é um país cristão. Mas os cristãos que não se interessam por política colocaram a esquerda no poder e hoje estão pagando um preço altíssimo hoje devido a esse viés todo que está tendo. Mas isso é uma agenda chamada globalismo, irmãos. A hora que vocês tiverem a oportunidade, é só dar um Google. Coloca assim: Agenda 2030. A Agenda 2030 vai mostrar. E quando você lê a Agenda 2030, você vai perceber: peraí, isso aqui eu já conheço. 2000 anos atrás esse negócio é escrito. Um só governo, um trabalho para unificar as nações, os povos, as pessoas. Isso tem nome, tem sobrenome na Bíblia, isso é Anticristo. Então a gente vê que a agenda globalista está caminhando cada vez mais, né, para que se tenha um líder mundial, um líder que vai governar todas as coisas. E por isso essas pautas eles precisam empurrar, né, e desfazer esse núcleo, né, de família. Por isso, a nós, obreiros do Senhor, eu tenho repetido e eu, antes de entrar aqui, né, nessa palavra, eu digo: a esposa de vocês não é 50%, é 100% de vocês. Nós precisamos nos doar 100% do casamento feliz. O casamento feliz não é 50% da esposa e nem 50% do marido, não. O casamento feliz é 100% do marido, é 100% da esposa. Tem que haver entrega. Nós estamos vivendo um tempo de muito escândalo, de muita dificuldade. Infelizmente, os valores morais estão indo vale abaixo. E eu digo para os irmãos: por favor, queridos, não pequem. Não pequem, não vale a pena. Não dá para trocar um momento de prazer em uma cama por aquilo que é eterno. E o nome de Deus tem sido envergonhado. O nome de Deus tem sido vilipendiado. A facilidade com que a sexualidade tem chegado para a nossa geração tem sido algo de uma exploração sem tamanho que o diabo tem feito. E muitos homens de Deus estão caindo nessa cilada do diabo. Tudo começa com um bom dia diferente, um bom dia com um coraçãozinho, depois um tapinha nas costas. Ô irmão, você tá bonito, irmão. Ou eu precisava falar com você, mas era uma coisa mais pessoal. Tudo começa assim. Aí daqui a pouco manda uma mensagem: ô irmão, você poderia falar comigo? Eu tô um carente, Eles repreendem isso em nome de Jesus. Nós, como homem de Deus, temos que definir quem somos. Por que nós temos que ser bem definido? Olha, eu homem e esposa, sou bem resolvido, estou bem resolvido no meu casamento. E nós não precisamos ser ignorantes com ninguém, com nenhuma mulher, com nenhuma pessoa. Nós só precisamos ter a plena definição de que nós não vamos abrir mão de Deus, nós não vamos abrir mão da palavra, nós não vamos abrir mão dos princípios do Senhor por causa do pecado. O pecado é abominável, o pecado é repudiável, o pecado é algo podre, é algo estragado. E que para nós
ele tem que ser lançado fora. E infelizmente, nós temos hoje um grande número de pessoas que já venderam a alma para o diabo. Pastor, sim, mas continuam no púlpito, continuam pregando. E aí a pergunta que fica às vezes é essa: por que Deus permite uma pessoa que ela está no púlpito e sai direto para o motel? Ou antes de vir para o púlpito, vai para o motel? Por que Deus permite, queridos, uma coisa certa? Paulo ele escreveu para Timóteo dizendo assim: o juízo de alguns homens, ele sai imediatamente, a outros é posterior. Mas ninguém fica sem pagar essa conta. Eu digo que quando Deus envergonha uma pessoa, desmascarando ela, sabe o que eu chamo isso? Graça e misericórdia de Deus. Epa, vai perder o casamento, vai dar um escândalo, vai ser envergonhado por todo mundo, mas ela tem a oportunidade de se arrepender e ir para o céu. Aqueles que acham que enganou todo mundo, que enganou a igreja, que fez, que aconteceu, queridos, eles quando abrir os olhos, está dentro do inferno. E ficará ali detido, preso, eternamente, sem nenhuma possibilidade de saída. Não há como sair mais de lá. E infelizmente, hoje, muitos pastores, muitos líderes estão indo para o inferno porque perderam o compromisso com a moralidade, com os princípios de Deus. Nós temos que ser firmes. Eu deixo essa palavra para os irmãos: não abra mão da sua santidade, da sua pureza. Não deixe que a imoralidade tome conta, né? Eu só vi uma foto, eu só tive uma conversa, eu só tive... Não, queridos, para nós não serve. É lixo. Tem que ser tratado como lixo. Tem que ser repudiado. Tem que ser lançado. É interessante que todas as coisas começam pequenas, irmãos. Dificilmente as coisas já começam grandonas. Não, é tudo pequenininho, né? E à medida que a gente começa a ceder... Eu tive o privilégio, irmãos, graças a Deus, de ter pastores que não erraram, que não pecaram. Por isso que eu digo, não é todo mundo que peca que erra, não. Não é todo mundo que é sem vergonha, não. Às vezes quando fala de pastores que erram, aí cria, né, aquela coisa, não, eu, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Lá no Espírito Santo teve alguns que erraram, mas os meus pastores, graças a Deus, eu convivi com homens sérios, que amavam as esposas, que eram respeitadores, que amavam seus filhos, que tinham uma conduta ilibada. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa geração. Alguém dizer, é homem de Deus, é mulher de Deus. Como é que é essa identidade nossa de homem de Deus? É a capacidade de qualquer irmão da igreja chegar para qualquer um dos obreiros e dizer: ô querido, dá uma palavra para minha esposa. Você sente ciúme. Sabe por quê? Porque sente que você é um pai. Você é uma pessoa confiável. Você é alguém que ele não tem medo. Eu não posso deixar minha esposa falar, não, porque fulano tem cara de sem vergonha. Eu não posso deixar minha esposa se aproximar, não posso deixar minha filha, porque... Não, amados. A igreja tem que ver em nós. Não, ele é um homem sério. Ele é uma pessoa confiável. E nós temos que fazer para isso. Nós temos que resgatar isso. Porque cada vez mais a mídia, massacra isso. E esse nome vai para a lama. E se um de nós errarmos, pronto, você estragou tudo. Tem um texto que diz assim: o nome de Deus tem sido envergonhado entre os gentios por causa de vós. Melhor dizendo, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vós. E nós não precisamos dar lugar ao diabo, dar lugar ao inimigo, né, para estar vivenciando essas coisas. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, nos mantermos na pureza, nos mantermos na santidade. E voltando para o texto, Deus fala para Jeremias: antes de formá-lo, né, no ventre materno, eu já o conhecia. Deus, ele nos conhece. O segundo ponto antes de nascer, eu o consagrei. Quer dizer, antes de nascer, eu te santifiquei. Santificar significa separar. Deus está dizendo: olha, Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te vi. Antes que você nascesse, eu já te consagrei. Eu já te separei. Eu já te santifiquei para a minha obra. E a terceira parte diz: eu te constituí profeta das nações. Agora aqui tem um ponto importante que eu olho nesse texto. Deus está dizendo assim: eu te constituí profeta. Tá, mas quem é Jeremias, gente? Jeremias é filho de Uquias. Ele é um levita.
Ele vem de família sacerdotal. Então, do ponto de vista da lógica da coisa, ele já seria sacerdote. Ele é de linhagem sacerdotal. Mas Deus está dizendo, eu tenho algo diferente para você, Jeremias. Você não vai exercer sacerdócio. Você vai exercer o ministério profético. O chamado de Deus para nós, irmãos, às vezes vai na contramão daquilo que seria a lógica nossa. Na lógica, seríamos isso. Mas Deus, ele vem e diz, eu tenho algo diferente para você. Claro, o sacerdócio era a garantia de estabilidade. Por quê? Porque o sacerdote, independente daquilo que ele desenvolveria, que ele faria, ele teria sobre sua mesa a carne dos sacrifícios, ele teria o azeite, ele teria das ofertas cereais, ele tinha uma mesa suprida. O sacerdote. Muito mais que os levitas. Porque os dízimos de oferta que era entregue, era distribuído. E o sacerdote tinha uma porção ainda maior do que as dos levitas. E Deus está dizendo, olha, eu não quero te dar estabilidade, eu quero te dar um ministério. E ele não vai exercer o sacerdócio, que era a garantia do sustento que ele teria. Todo sacerdote estava garantido. O seu serviço ali era garantido as coisas do sacerdote. E Deus está falando para ele, não, eu tenho algo diferente para você. Eu vou te chamar para ser profeta. E qual era o sustento do profeta? Não tinha. A dependência de Deus. A total dependência de Deus para suprir ele. Então Deus estava chamando Jeremias para viver numa total dependência dele. E Deus está dizendo que algo também diferente. Eu constituí profeta as nações. Mas aí é diferente. Geralmente o profeta era para Israel. E Deus diz, Jeremias, eu tenho algo maior para você. Se olharmos para esse texto, irmão, nós vamos ver que Deus, ele sempre, desde lá do antigo, ele estava mostrando, o meu propósito não é apenas com um grupo de pessoas, eu quero os homens, eu quero a humanidade, eu quero as nações. E Deus está dizendo, eu constituí, Jeremias, você como profeta para as nações. Hoje nós estamos aqui plantados em Eva. Mas Deus quer que nós tenhamos, irmãos, o nosso senso de responsabilidade, de trabalhar, de cuidar, amar as vidas que aqui estão à nossa volta, seja colega de trabalho, seja vizinho, seja pessoas que encontramos, aqueles que estão à nossa volta, no nosso entorno. Mas lembre-se, Deus nos chamou para as nações. Portanto, ir de fazer discípulo de onde? De Eva? Não. De todas as nações. Batizando-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nunca podemos perder, irmãos, esse foco da totalidade, dessa abrangência, né, de que as nações hoje estão caminhando cada vez mais a passos largos para o inferno. Na sexta-feira eu estive falando aqui com a igreja. Não há salvação fora de Jesus. E parece que isso não incomoda a igreja, não incomoda os crentes. Eu vou dizer uma coisa que, para mim, ela é forte. Quando eu falo sobre pessoas que não ouviram o evangelho serão condenados ao inferno, o primeiro grito que as pessoas dão assim, é injusto, pastor. Não está sendo justo da parte de Deus. Eu falei, concordo. O grande problema é onde a gente está botando a justiça. É injusto a igreja não fazer nada. Porque Deus, ele é justo. Ele já fez com que o filho dele morresse. E Jesus, ele disse assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Todo aquele que olhasse para a serpente seria curado das picadas das serpentes venenosas. Todo aquele que olhar para Jesus e recebê-lo é livre da serpente mortal, da picada mortal da serpente de Satanás, do pecado, tem direito de salvação. Agora, quem é que tem que levantar essa haste? Somos nós, irmãos. Somos nós que temos que levantar Jesus e mostrar para as nações, tem cura, mas tem que olhar para Jesus, tem que vir até Jesus. Então, se Moisés se recusasse a fazer a serpente de bronze, se Moisés se recusasse a colocar visível para todos, os israelitas iriam morrer. Não é porque Deus não proveu o livramento, é porque Moisés, o líder, não fez o que Deus mandou fazer. Essa geração vai para o inferno, irmãos. Não é porque Deus é injusto em mandá-la para o inferno. Essa geração vai para o inferno porque nós, como igreja, não estamos apresentando Jesus. Não estamos levantando Ele, a ponto das pessoas verem que sem Jesus elas não serão salvas. Não há salvação fora de Jesus. Eu já disse, mas vou repetir aqui para os irmãos. Eu tive que fazer minha validação do meu diploma e por isso eu tive que enfrentar um ano de faculdade. E quantas das vezes que eu chegava na aula eu dizia, Deus, me dá graça, porque eu só estou aqui por causa do meu diploma. Mas eu ouvia coisas absurdas, que eu dizia, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu olhava ao meu lado e via vários pastores, cabecinha branca ali, mas
professores afrontativos, e o pior, eram crentes. Eu me lembro de um professor que num dia de aula, ele conseguiu provocar. Nós tínhamos aulas de 8 da manhã até 6 da tarde. E eu fiquei engolindo seco até o horário do almoço. Eu disse, Deus, me dá graça, Jesus, eu não quero complicar a aula, não quero. E ele teve a audácia daquele de dizer assim, olha, vocês são pastores da igreja de vocês. Aqui vocês são meros alunos e eu sou aqui a autoridade, o professor e tal. Esse negócio de vocês crerem aí nisso, naquilo outro e tal, não. E disse, fazendo de tudo. E aí, teve um momento que eles estavam falando sobre a questão da religião, né? As religiões milenares. E aí me levanta um pastor e diz, olha, a China tem religiões de 10 mil anos. A fala do pastor, quem somos nós para chegar na China, dizer para o chinês que a salvação é por intermédio de Jesus e que nós somos o dono da salvação? Eu falei, Deus, eu não estou ouvindo isso, Jesus. E ele disse, não, é muita arrogância da igreja com um cristianismo de 2000 anos chegar para uma religião milenar de 10 mil anos e dizer que eles são todos errados e que nós só que temos o certo. Aí sim, aí nasceu aquela Ilha Santa, nem sei se existe isso, mas eu disse, desculpa lá, eu não aguento mais ouvir vocês com essas coisas. E citei Atos 4:12. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa ser salvo. Pensa no abrigo que o Angelo passava. Porque apesar de ter os velhinhos ali, tinham muitos jovens, e por isso eu me preocupo com essa teologia progressista, e caíram matando para cima de mim, e esse pastor foi firme e disse, não, aí você está querendo ser santo demais. Então o senhor quer dizer... E eu disse para ele, pastor, fala o seguinte, não, vou ser sincero para o senhor, fecha a sua igreja, pastor. O senhor está mentindo para os seus membros. O senhor está mentindo, porque se o senhor está dizendo que tem salvação fora de Jesus, o que o senhor está fazendo na igreja? Para que o senhor está pregando? Então, por favor, se tem salvação fora de Cristo, então não seja pastor. Sim, a discussão foi bem acalorada, mesmo, né? Mas graças a Deus ficamos em paz. Eu fui pregar na igreja dele depois. Ele me convidou depois de eu pregar na igreja dele. Mas eu confesso que isso me consumiu. Entenda? Isso é uma aula que eu participei. Imagine como é que está sendo as faculdades de teologia. O que está sendo colocado na formação desses novos pastores. Esse conceito, essa ideia, né, de universalismo, que existe salvação fora de Cristo, que existe salvação. Queridos, Deus ele se revela como tem acontecido. Por exemplo, no Irã, nós temos tido, né, o testemunho, a Portas Abertas tem mostrado, muitos iranianos, eles estão sonhando com Jesus. Lembra? Mas aí não é salvação fora de Cristo. Eles estão tendo sonhos com Jesus e Jesus se revela a eles e eles têm procurado cristãos e com isso eles têm largado o Islã e têm se convertido a Cristo. Eu vi um batismo de mais de 100 iranianos que tiveram essa experiência de sonharem com Jesus e se converterem a Cristo, abandonando o islamismo. Mas não tem salvação sem Cristo. Não tem salvação fora de Cristo. Então, quando Deus está falando para Jeremias, eu te dei por profeta das nações, nós temos que entender, irmãos, nós temos debaixo do nosso nariz a responsabilidade. E a coisa é séria, se olharmos, né, sem causa de desespero na nossa alma, se não causa, tem que causar. Pastor, mas isso eu vou perder meu sono, vou deixar de viver. Não é deixar de viver, tem que incomodar. Paulo ele disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Está dizendo, tem um gemido na alma dele, se eu não pregar o evangelho. Mas hoje, quais são as duas nações mais populosas do mundo? Nós temos a China, 1,4 bilhão, e temos hoje a Índia, com 1,4 bilhões de pessoas também. Então, se pegarmos 2 países só, nós temos 2,8 bilhões. Com 8 bilhões de pessoas, quase 1/3 do mundo está preso. Índia está lá, aquela miscelânea de deuses, quase 38 milhões de deuses. A China está atolada dentro de um comunismo e dentro das religiões orientais, o budismo, o confucionismo, essas coisas todas. E a distância de Deus é longínqua. Então nós temos muito o que fazer ainda. Nós temos muito ainda que conquistar. E isso tem que incomodar, meus irmãos. E qual é a estratégia do diabo? O diabo, em relação a nós, o mundo ocidental, o que ele cria para nós? São, primeiro, essa questão do materialismo. Nós ocidentais vivemos, né, uma busca desenfreada cada vez mais. Não é pela sobrevivência, é pelo ter. O ter. Você pode ter um carro bom, agradável,
Mas no coração, o que vai pedir? Meu sonho é um Porsche. Meu sonho é uma Ferrari. Meu sonho é... Porque o nosso coração, ele vai ter sempre ligado de querer ser melhor. De querer... É pecado desejar? Não, não é pecado, irmãos. O problema é quando isso nos engole. O problema é quando isso se torna, né, esse monstro que vai nos tirando da família, dos nossos relacionamentos, vai tirando do nosso contato com Deus, porque isso se torna uma febre. Eu não importa o preço, importa o que eu quero. Eu quero ter, eu desejo ter, e por isso eu passo por cima de vários valores. Eu não tenho relacionamento com meus filhos, eu não tenho relacionamento com minha esposa, eu não tenho relacionamento com familiares, eu não tenho relacionamento com a igreja, porque isso vai me engolindo cada vez mais e mais. Então, Deus está dizendo para ele, eu te dei por profeta às nações. E aqui eu tenho algumas coisas que eu anotei. Primeiro, eu vou viver do meu jeito, ou eu vou viver segundo o projeto de Deus. Nós temos, irmãos, essa questão do livre-arbítrio. E, infelizmente, quando nós falamos da doutrina arminianismo, calvinismo, que sim, é um embate teológico, mas nós, arminianos, usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. O que eu entendo, irmãos, sobre o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é livre poder de decisão, é livre poder de escolha. Todavia, cada um de nós, o que é o uso cristão do livre-arbítrio? É aquilo que Jesus ora no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. O nosso livre-arbítrio é pegar a nossa vontade, o nosso poder de decisão, colocar aos pés de Deus, aos pés da cruz e dizer, Senhor, eu quero a tua vontade. Faça do teu jeito, faça da tua maneira. Eu abro mão do meu direito de querer viver do meu jeito, da minha forma. As minhas decisões, eu quero que elas sejam direcionadas pelo teu Espírito. Aquilo que eu tenho como plano, como planejamento, que elas estejam intercaladas com a tua vontade, com o teu querer. A questão é que as nossas escolhas, elas se tornam muito superior àquilo que é o projeto de Deus para nós. E essa vozinha, irmãos, que fica ali incomodando a gente, dizendo, não é isso, não é isso, não é isso. E a gente resiste. A gente briga com nós mesmos. E, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa do mal. Não. E muitas vezes Deus dizendo, não é para isso que eu te criei, não é para isso que eu te formei. Eu tenho um foco para você, eu tenho um objetivo para a tua vida. Mas o nosso coração, às vezes, se torna resistente. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a fuga. O que é isso? Homens e mulheres que se renderam a Cristo, apaixonados. Senhor, eu te amo, eu vou te servir, eu vou te dedicar. E às vezes há até uma forma errada de dizer, que saudade do tempo de novo convertido. Que saudade do primeiro amor. Não, irmãos. O grande problema é que nós perdemos o foco do nosso coração. Eu tenho 32 anos de casado, eu faço 33 anos de casado. Eu olho para a Rose e ela fala assim, muito velha, não sei o quê. Eu digo, não. Para mim, é a mesma garota que eu conheci. Eu estou sendo sincero, não estou sendo demagogo. Para mim, é a minha menina. Eu não consigo separar e dizer, puxa, minha esposa. Eu não vejo isso. Os mesmos olhos que olharam para ela quando ela era novinha, é os mesmos olhos agora, que ela vai fazer 51 anos. O nosso olhar para Jesus, irmãos, tem que ser o mesmo. Alguma coisa embaçou o nosso olhar. Alguma coisa comprometeu essa aliança, essa paixão por Cristo. E é isso que nós temos que retirar. Os irmãos são obreiros, conhecem a palavra. Lembra da situação de Isaac? Abraão deixou um legado para Isaac. Poços abertos. E quando Isaac chegou nos poços que eram por direito dele, os filisteus foram lá e entulharam tudo. Não tem água. O que vai fazer? Vão cavar outro? Não precisa cavar outro. É só desentulhar. Tira os entulhos, arranca os entulhos. E a Bíblia diz que quando Isaac retirou os entulhos, brotou água viva lá embaixo. É isso que precisamos fazer, às vezes, no nosso relacionamento com Deus. Você não está saindo água viva, você não está tendo sede, não está tendo fome. Ler a Bíblia está muito maçante, orar está sendo cansativo, jejuar está sendo um castigo. Tem que tirar os entulhos, irmãos. Porque quando brota em nós a paixão por Deus, você está ali lendo a palavra, você parou assim, não, eu vou tirar aqui para ler um capítulo. Você não consegue. Aquilo vai te trazendo, daqui a pouco você está nas lágrimas. Você falou, eu vou orar 10 minutos. Quando você percebe, você vai olhar para o relógio, Deus, eu fiquei meia hora.
se a paixão voltando no nosso coração, as águas brotando novamente lá de baixo. Mas eu preciso tirar os entulhos. Eu não posso deixar me conformar e dizer, é assim mesmo. E o pior é a régua. Tudo bem, não estou como antes, mas eu estou melhor que fulano. Eu estou melhor. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. A nossa régua não pode ser o irmão, outro e tal. Não. Nossa régua é Cristo, irmãos. Ou alguém que você sabe que está num patamar muito mais acima de você. Eu jamais quero me referendar, irmãos, por qualquer pastor que esteja acomodado, que já se sente bem demais, que não quer mais, né, gastar tempo com palavras. Esse para mim não me serve de referência. O meu desafio são pessoas que de fato viveram o Evangelho, ou que vivem o Evangelho. Eu olho para George Miller. George Miller, a sua história de vida ele leu 200 vezes a Bíblia. E eu coloco no meu coração, se ele leu, eu também posso. Se ele fez, eu também posso. John Wesley, ele foi alguém que pregou até os seus 88 anos de idade. Conseguiu produzir milhares e milhares de vidas para o Senhor. Eu estou bem atrasado para poder acompanhar John Wesley, mas John Wesley deixou centenas de livros escritos. Ele leu centenas de livros. E o pior, sabe como é que John Wesley lia? Não sei que capacitação ele tinha. Ele viajou quilômetros e quilômetros ao longo do cavalo. Ele lia, sentado no cavalo, ele ia lendo. Às vezes a gente fala, né? Vou ler no ônibus, dá dor de cabeça, dá não sei o quê, no metro. Imagine um homem lendo, sentado no cavalo, conduzindo um cavalo e lendo. Isso chama-se paixão, amor. Agora vê o que ele fez. O que ele fez? Gente, ele conseguiu virar a Inglaterra de cabeça para baixo. A Revolução Francesa era para ter acontecido a Revolução na Inglaterra. A história diz, John Wesley e Carlos Wesley salvaram a Inglaterra. Deus através deles. Mas a dedicação, a entrega, aquilo que eles desejaram. Então, irmãos, essas pessoas têm que ser referência para nós. É olhar para esses homens e dizer, Deus, não vai nascer um outro desse. Agora, eu posso, nessa terra, fazer diferença como eles fizeram. Deus não vai ressuscitar nenhum desses homens, não. É conosco que Deus está contando. Nós somos a geração desse tempo. E por isso nós precisamos olhar com muita responsabilidade aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E como disse, nós temos o problema da fuga. Se olharmos o verso 6, o verso 6 diz assim, então eu disse, Senhor, eis que não sei falar porque eu não passo uma criança. Isso é fuga. Jeremias está dizendo, Senhor, eu sou criança, mas como criança? Será que Deus errou o endereço? Deus não sabe quem é Ele? Deus sabe quem é cada um de nós, irmãos. Se Deus nos chamou, se Deus deu o ministério, se Deus nos deu a vocação, a gente não tem que olhar para a nossa limitação, não temos que olhar, eu não posso, eu não sei, Não. Senhor, eu posso não ter, mas eu sei que o Senhor tem. Eu creio que o Senhor vai me capacitar. Eu vou me lançar, eu vou fazer, eu vou me doar, eu vou me entregar. O resto é contigo, Deus. Aquilo que compete a nós, irmãos, nós vamos fazer. O que compete a Deus, só para colocar essa questão do que é capacitação do Senhor, tem uma história que diz respeito a John Wesley. John Wesley ele foi para poder pregar numa ilha. E nessa ilha, o idioma que era falado era um idioma muito nativo. E ele foi e contratou um intérprete que falava inglês e ele ia traduzir. E quando ele marcou a conferência, ele estava lá, e quando, no momento do culto, está lá, centenas de pessoas. E John Wesley apavorado. Cadê o intérprete? E como é que ele chega, irmãos? Bêbado. Trocando as pernas. Cancela o culto. Não. Eu vou pregar. E um bêbado vai traduzir. Sabe o que diz a história? Centenas de pessoas se renderam a Cristo. Se renderam ao Senhor. Receberam Jesus. Porque a graça de Deus passou por cima daquela limitação de um homem bêbado. Da palavra que Wesley pregou, mesmo sendo traduzido por um homem incapaz, atingiu o coração dos pecadores. E eles foram salvos por Cristo Jesus. Então, irmãos, tem momentos que a gente vai olhar e falar assim, não dá para fazer a Deus. Não tem como fazer.
Tá. Irmãos, façamos. O resto é com Deus. Quem garante é Ele. É Ele que vai realizar, é Ele que vai fazer. Então, eu não posso me sonegar de cooperar com a obra, de fazer a obra, porque eu estou dizendo, epa, eu não consigo. Como assim não consegue? Você pode conseguir, mas Deus diz para você que não vai fazer? Então, Jeremias aqui, ele está tentando fugir. Eu não passo uma criança, eu sou incapaz. E aí Deus diz para ele no verso 7, mas o Senhor lhe disse, não diga, não passo uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, Deus está dizendo, eu vou te capacitar, Jeremias. Eu vou fazer através da sua vida. Deus deu a ele a certeza de que ele não iria sozinho. E aquilo que eu disse no início, se olharmos o verso 1 do capítulo 1 de Jeremias, diz que ele é filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. Então, aquilo que disse no início, ele era descendente de sacerdote, morava numa cidade de sacerdote, mas Deus resolve quebrar o protocolo, tirá-lo dessa vida tão confortável do sacerdócio e trazê-lo para uma vida sofrida de profeta. Deus não está punindo nenhum de nós, irmãos, quando Ele nos dá um ministério árduo. Ele só quer que o nome dele seja glorificado através de nós. Lembre-se, o filho dele, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus, ele veio cumprir o ministério. Ele fala que olhávamos para ele de maneira que não desejávamos. Era aflito, ferido de Deus, como de quem os homens escondia o seu rosto. Esse foi o ministério de Jesus. Jesus não chegou aqui, teve um ministério arrebentando, chegou aqui grandão, né, andando de cavalo branco, com honrarias. Não, isso não foi o ministério dele. E poderia ter sido assim. Só estava o dedo. Tá aqui, levanta, cura, não sei o que, tal. Chega no cemitério, levanta todo mundo. Sim, era Deus na terra, gente. Era Deus na terra. Todavia, nós sabemos que não foi assim. Aquele texto de João 5, não sei se os irmãos já pararam, né? Deve ter pregado, mas olha para João 5. Veja como é que é a tática de Deus. A Bíblia diz que no tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos, de doentes, de pessoas paralíticas, milhares de pessoas que estavam ali. Jesus vai em um homem, só um homem, e cura só aquele homem. Qual é a lição, irmãos? Deus tem propósitos específicos que vai além da nossa compreensão. Se fosse ver você, nós chegávamos lá para arrebentar, gente. Eu estou com poder, levanta. Ia chamar a atenção de todo mundo. Olha aqui, ó. Sou o enviado. Eu sou aquele que tem o poder. Vai, levanta, cura. E pronto. Imagina o impacto que ia dar em Jerusalém. Deus não veio montar palco para os homens. Ele veio salvar os homens. E muito mais do que a cura do corpo, Jesus queria curar a alma. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A cura era apenas um meio de mostrar o seu poder sobre a humanidade. O seu poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Tal ponto que alguns diziam, nunca vimos isso em Israel. Então, Jesus mostrava o seu poder, mas o propósito, irmãos, não é melhorar a nossa vida aqui. Esse é o ponto que o Evangelho hoje se perdeu. O propósito do Evangelho não é melhorar a nossa vida aqui, é nos fazer preparados para viver aquilo que é eterno. Se a nossa vida, gente, melhorar demais aqui, a gente vai querer o céu, não? Desculpa. Imagine, você com um salário aí de 30, 40 mil euros. Imagine você estando dirigindo aí um carrão e recebendo prêmios, com possibilidade de viajar para aqui, para ali, e algum patrocinador te... Varão, eu duvido se você não orar. Jesus, volta agora não. Deixa eu conhecer um pouquinho mais esse mundo aqui, Jesus. Deixa eu rodar um pouquinho mais. Queria dar o melhor aqui para minha filha, para o meu filho. Senhor, minha esposa, rapaz, eu quero lá na Índia, eu quero lá conhecer o Taj Mahal, eu quero lá. Irmãos, é assim.
Se melhorar demais, a gente vai desejar ficar por aqui. Agora, as aflições, na luta, quando a coisa está pipocando, a gente, ó, Jesus, vem logo, Jesus. Não dá para... Senhor, não dá para poder ser nesse mês não, porque o final do mês nós temos muito problema para resolver, tem muita conta para pagar. Jesus, volta logo, Jesus. Sim. Então, quando as coisas se complicam aqui embaixo, a gente tem desejo de ir embora dessa terra e de olhar a Deus. Não dá, não, está difícil demais. É muito sofrimento, é muita dor, é muita dificuldade. Então, Jesus ele não veio para melhorar a vida aqui. Ele veio para nos preparar para a eternidade. A ordem de Deus, irmãos, para nós como cristãos é crescer. Quando Jesus, o Senhor, né, Deus Trino, ele colocou o homem no Éden, qual é a ordem? Crescer, frutificai. Multiplicai e enchei a terra. Quando Jesus ele disse para os discípulos, ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando no nome do Pai. Então, a ordem de Deus, queridos, para nós é o quê? É crescimento. Deus, ele sempre vai dizer para mim, para você, para cada um de nós, cresça, avance, vá em frente, tome posse. E eu sempre tenho me questionado, estou crescendo ou eu estou estagnado? Como é que eu estou? Porque essa introspecção, aquilo que Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se eu for depender da avaliação da minha esposa, a pessoa vai dizer, não, marido, você está bom. Marido, eu vejo, você é empenhado, você não sei o que e tal. Escuta, irmãos. Mas dentro do meu coração diz, eu posso dar mais. Eu posso fazer um pouquinho mais. É só você que sabe o seu limite. Então, não vale os aplausos das pessoas dizerem, rapaz, você está fazendo um trabalho fantástico, quando dentro do seu coração está dizendo, eu podia ter feito um pouco mais. É quando nós olhamos para os talentos. Você pega, quem ganhou 5, ele conseguiu trazer quanto? Mais 5. Quem ganhou 2, trouxe 2. Agora, se o que ganhou 5 estivesse trazendo 3, e ele olha para o lado e diz, estou com 3, eu estou com 2. Parece que tem mais. Mas na verdade, o que está com 2, ele já deu 100%. Então, existem coisas que às vezes você olha para um lado, você diz assim, opa, eu estou produzindo, estou melhor que fulano, Beltrano, ciclano. Mas quando você olha para dentro de você, daquilo que Deus já te deu, no chamado, nos dons, nas habilidades, você vai perceber, não, eu poderia dar mais, eu poderia produzir mais, eu poderia fazer mais, eu poderia ser diferente. Eu anotei 2 coisas aqui. E primeiro, é uma história sobre dois gêmeos, Mário e João. Esses 2 gêmeos, eles tiveram um lar muito conturbado, difícil. Mário, em um momento que o pai, né, bebia muito, espancava a esposa, e quando a mãe morreu, ele saiu de casa decidido, nunca mais volto aqui. Vou viver minha vida para esquecer o que essa família foi para mim. E foi embora. E esse jovem, ele caiu na bebida, já estava no 3º relacionamento, batia na esposa, não parava em emprego e sempre com poucos amigos e cada vez mais bebendo. E tinha o bar lá que ele tinha conta e o dono do bar disse, olha, ô Mário, vai embora, porque não dá mais. Sua conta aqui já não consigo te vender mais, porque você não paga. E ele saiu aborrecido, sentou na beira da calçada e começou a chorar. E o amigo veio e disse, Mário, por que você é assim? O que aconteceu com você? Por que você chegou a esse estado de vida? E ele disse, a minha família. A minha família foi uma miséria na minha vida. Meu pai batia na minha mãe, batia em todos nós. Meu pai bebia. Eu vi minha mãe morrer de tanto ser maltratado pelo meu pai. E eu saí de casa decidido. Eu não vou viver mais isso. E aí ele disse, mas eu tenho um irmão gêmeo, o João. Possivelmente, o João está por aí na vida, vivendo igual a mim. Só que o outro lado da história é João, um grande empreendedor, se tornou um grande empresário.
uma esposa linda, filhos maravilhosos. Os filhos estudavam nas melhores escolas. Ele, um empresário de sucesso, e foi dar palestra numa escola, e depois daquela palestra bem sucedida, alguém chegou para ele e disse: João, por que você é essa pessoa de sucesso e que chegou onde você chegou? Ele disse: a minha família. Eu tive um pai que espancava, que bebia demais, que espancou minha esposa. Eu vi a minha mãe morrer sendo maltratada pelos meus pais. E por isso eu saí de casa. Ele disse: e eu tenho um irmão gêmeo, o Mário. Nunca mais o vi. Talvez ele seja igual eu também, vivendo o mesmo que eu. Moral da história: 2 irmãos gêmeos viveram na mesma casa, tiveram os mesmos pais, enfrentaram os mesmos problemas, mas tiveram resultados completamente diferentes. A culpa, irmãos, de onde nós chegamos, não é de pai, de mãe, não é do lar. São as nossas decisões, as nossas escolhas que definem quem nós somos. O diabo tenta nos prender com traumas, com alguém foi injusto conosco, alguém nos maltratou, e por isso vai nos empurrar, né, nessa falsa maldição hereditária. Não, porque meu pai bebeu, eu tenho que beber. Não, querido, não podemos fazer diferente. E principalmente nós que temos Cristo. Nós, como obreiros da casa do Senhor, temos que buscar em Deus: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero viver. John Kennedy, ele definiu que a palavra crise, ela tem 2 caracteres do chinês. E nesses 2 caracteres, um significa perigo e o outro significa oportunidade. E o que ele dizia com isso? Todas as vezes que você enfrenta uma crise, você tem 2 coisas a fazer. Uma, você tem o perigo de onde essa crise pode te levar. Mas mesmo diante de todos os perigos, vai ter sempre também uma porta de oportunidade para você crescer através da crise. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre os 2 vendedores indianos. Uma empresa de calçado estava fazendo uma pesquisa de mercado e estava querendo ampliar seus horizontes de construção, e eles tiveram um plano de estabelecer uma fábrica na Índia. Então mandaram o primeiro consultor, um vendedor experiente, e ele foi para a Índia. Quando ele chegou lá na Índia, passou a fazer sua pesquisa de mercado, olhar, e ele percebeu uma coisa: todos os indianos andavam descalços. E aí então, ele manda um memorando para a empresa e diz: cancela o projeto. Vocês estão loucos? Ninguém usa sapato aqui. Ninguém usa sandália, ninguém usa nada. Vocês vão... É projeto morto. Não tem como. Aqui não tem mercado para isso. A empresa mandou o segundo consultor. O consultor viu a mesma coisa. Todas as pessoas estavam descalças, ninguém tinha calçados. E ele manda um memorando para a empresa: por favor, amplie o projeto. Não pode ser uma fábrica. Precisamos já pensar em 10, 15, 20 fábricas. Sabe por quê? Aqui nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que não usam calçados. Então nós vamos vender a rodo nesse lugar. A visão que nós temos vai implicar nas decisões que tomamos. Um tinha a visão de que, já que não usa calçado, então cancela. O outro olhou: já que está descalço, não, agora que temos trabalho então para nós. Então crise, irmãos, às vezes são oportunidades. Momentos difíceis na nossa vida pode ser a oportunidade que Deus está dando para mim, para você, para a gente crescer, depender mais de Deus, cuidar melhor da família, desenvolvermos, né, o processo de Deus em nós, mas sempre entendendo que Deus tem o comando, Deus tem a palavra final, Deus tem, né, o propósito absoluto, né, para a nossa vida. Eu anotei aqui 2 coisas. Jeremias, no capítulo 8, versículo 18, olha a fala do profeta: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será
que o Senhor não está em Sião, não está nela o meu rei, porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Esse é o grito de Jeremias. Sua alma está consumida. O capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: quem me dera a minha cabeça se tornasse em águas, os meus olhos em fonte de lágrima, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Isso é o profeta. O profeta não é só aquele que fala. O profeta é aquele que tem compaixão, é aquele que tem misericórdia, é aquele que sente a dor do povo, é aquele que chora por causa da miséria do povo. E talvez, irmãos, uma das coisas que Deus quer trazer para nós como obreiros, esse sentimento de chorar. Quando eu vejo casamentos sendo destroçados, me dói o coração. Graças a Deus. Oro a Deus para que meu casamento permaneça como estamos vivendo. E luto por isso. Mas é dolorido e doloroso ver quantos homens estão no fundo do poço. Que a esposa abandonou, a esposa traiu, a esposa desmereceu e o plano daquela pessoa foi embora. Quando você lida com isso, você liquidou. E mulheres, então? Atendi durante os últimos dias algumas pessoas quebradas. Dói na alma de você ouvir. Às vezes você controla ali para as lágrimas não rolar, para não fazer entrar maior desespero no coração daquela pessoa. Mas dói o coração de ver tanta gente sofrendo, irmãos. E nós temos a palavra da esperança. Nós temos a palavra de vida. Nós temos. Há poucos dias atrás eu tive vontade de ligar para alguém quando eu soube de uma situação. Um homem que perdeu a esposa. Ela se matou. 30 e poucos anos de idade. Simplesmente porque fez uma dívida. Ninguém sabia. E quando isso explodiu, que os AJ foram cobrar, ela se desesperou. Não aguentou o tranco. E tirou a própria vida. Então nós temos muita gente que sofre. E a pergunta é: como é que nós nos sentimos com isso? Isso nos incomoda? Nos faz chorar diante de Deus? Nos faz ter empatia? Ou, não é problema meu, graças a Deus minha família está bem, meus filhos estão bem, minha esposa está bem, eu estou bem? Não, queridos. Jeremias, a expressão de Jeremias é, então, verso 1 do capítulo 9, a parte B. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias, ele tem essa expressão de dor, de alma, de um sentimento profundo. Mas essa é profeta, irmãos. Isso é ser profeta. Aquele que tem a empatia, aquele que sofre com o povo, aquele que tem essa dor na sua alma de maneira profunda. No capítulo 11, verso 18, ele diz: o Senhor me contou, e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado a matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para ninguém mais se lembre dele. Jeremias está dizendo: planejaram a minha morte, planejaram o meu assassinato. Tudo o que eu queria é só salvá-los. E eles estão tentando me matar. E Deus me contou isso. E o que Deus fez? Aborta? Vai embora? Pode não. Continua pregando. Eu vou te livrar. Eu vou te guardar. Continua com a palavra. Continua anunciando. Queridos, eu creio que nenhum de vocês, nem eu ainda, graças a Deus, nunca tomamos um murro na cara por causa da pregação da palavra. Está difícil, mas a proporção nossa ainda é pequena. Hebreus diz, acho que 12:4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nenhum de nós ainda tivemos nenhuma experiência de perder ente querido, ou sermos esbofeteados, presos, aprisionados por causa do Evangelho. Então, mas por mais difícil que seja, nós temos que olhar. Difícil de que ponto de vista? Será que nós não estamos também agigantando as coisas? Não estamos botando uma lupa? Ou o inimigo está fazendo nos
considerar que está difícil demais, quando na verdade não é tão grande quanto nós estamos enfrentando dentro da realidade. Um outro ponto que eu queria analisar é o capítulo 12. Olha o que diz a palavra, verso 1. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, eu preciso falar contigo a respeito da justiça. Isso é Jeremias questionando Deus. E ele diz assim: por que o caminho do ímpio prospera, Deus? Porque todos os traidores vivem em paz. Olha o grito dele. Isso não é possível. Esses homens não são fiéis, são ímpios, são perversos. E o Senhor deixa eles prosperar. Eu estou aqui, eu sou profeta. Eles estão me arrebentando, mas eles estão prosperando, Deus. E ele continua: tu os planta e eles lançam raízes, crescem, dão fruto, estão perto dos lábios deles, mais longe do coração. Mas tu, Senhor, tu me conheces, tu me vê, provas o meu coração, sente em relação a ti. A aflição, né, que Jeremias tem, está dizendo: Deus, tu me conhece, o Senhor sabe quem eu sou sincero, Deus prova o meu coração, o Senhor sabe que eu sou verdadeiro contigo. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Ele está clamando aqui: Deus, faz justiça, Deus. Chega, não faça esse negócio. Pega esses homens aí, dá uma pancada neles. Porque ele diz: até quando a terra estará de luto e se cercará a erva de todo o campo? Os animais, as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Está dizendo: está zombando de ti ainda, Deus. Está dizendo que o Senhor não está vendo nada. Está dizendo que o Senhor é impotente, que o Senhor não faz nada, que vai continuar assim dessa maneira. Queridos, e aqui eu viro para a gente terminar. O verso 5. Esse texto eu queria, claro que a gente vai conseguir dissecar esse texto todo, mas eu queria que você, indo para casa, meditasse, seja hoje, seja amanhã. Mas Deus falou muito comigo nesse texto, há anos atrás. Esse texto diz assim, verso 5. Jeremias, é Deus perguntando para ele: se você se cansa, correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo para ele: ei, você está se cansando por causa das pessoas que estão andando a pé com você. Como é que você vai competir com quem está de cavalo? Você não consegue andar com seus pais, com aqueles que são iguais a você. Então, quando chegar o momento de você acompanhar aqueles que estão a cavalo, você é incapaz disso. Quando você vai conseguir correr com aqueles que estão a cavalo? Primeira lição que eu tenho aqui, irmãos, para dizer para nós: Deus não bajula Jeremias. Deus não diz: coitadinho do meu profeta, está sofrendo, tadinho dele, todo mundo prosperando em volta dele, está lá o bichinho. Deus dá um tranco nele. Bora para a vida, rapaz. Bora para a vida. O que você quer? Você quer ficar andando a pé? Ou você quer correr como correm os cavalos? Queridos, Deus ele não quer nos tratar como coitadinhos. Deus ele não vai nos bajular. Deus, pelo contrário, ele vai nos confrontar. E Deus vai dizer: eu nem comecei contigo ainda. Só estou no treinamento e você está achando ruim? Eu estou no treinamento. Eu estou botando você ainda só para caminhar. Eu quero botar você para correr. E você vai correr para competir com cavalos. E você está achando que é muito o andar? Como é que você vai conseguir correr? Irmãos, nós precisamos entender: Deus tem coisas tremendas, grandiosas a fazer conosco. Mas o problema é que nós lamentamos do treinamento. Achamos que é forte. Deus está me dando um trampo, está sendo pesado demais, Deus. Não, Deus só está nos preparando, irmãos. E você vê o maratonista, não existe esses maratonistas que acordou no domingo dizendo: hoje eu vou ser maratonista. Não.
Quando o sujeito desse aí corre e que leva lá os lauréus todos, ele passou horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, dias de chuva, de calor, de sol, correndo. Eu me lembro de uma moça que se tornou campeã e ela gravou os vídeos mostrando o pai dela. O pai dela que era o fã número 1 dela. Ela ia correr no asfalto e estava lá, o velhinho lá, preparando, esperando a água dela e dando para ela. E isso levou semanas, até que ela se tornou uma corredora. E ela se tornou campeã. E depois ela fez um vídeo mostrando o início, como é que começou. Queridos, nós não vamos correr com cavalos de uma hora para outra. Nós temos que fazer treinamento, nós temos que estar dispostos a nos empenhar por isso. E lembrando, né? O ato, né, de caminhar, de correr, vai doer as pernas, vai no mês, não aguento mais. Mas se você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem que passar pelo treinamento, você tem que exercitar, você tem que ir lá cobrar dos seus músculos, né? E Jeremias estava achando muito, né? Ele estava achando que era demais estar caminhando com os seus pares, dizendo que ele estava cansado. E Deus dizendo, você está se cansando com quem anda a pé. Se você for correr com aqueles que estão a cavalo, então você não entra. Aí sim, aí você não vai conseguir chegar lá. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 41, né, todos os irmãos conhecem o texto, nós temos aqui, né, Elias, ele viveu, né, cerca de 200 anos, né, antes de Jeremias, e é quase que Deus está querendo lembrar a ele, né, esse episódio. Diz a Bíblia aqui, né, que é aquele episódio quando Elias está orando lá no monte para que Deus trouxesse a chuva. E no capítulo 18, no versículo 45, diz assim, ó, em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu o carro e correu para Israel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Israel. Elias correu mais que os cavalos do rei. Deus está mostrando, eu quero você correndo com os cavalos, eu quero você numa agilidade, numa velocidade, numa intensidade muito maior. Agora, não é de uma hora para outra. As coisas, elas precisam ser trabalhadas. Agora, quando nós olhamos, claro, é o poder de Deus que veio sobre Elias. Mas quando você lê o verso 45, Elias era um homem atlético. Olha o 45. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao alto do monte, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Nem se os irmãos me pagarem, eu consigo fazer isso. Está dizendo que ele consegue ter uma dobradura, envergadura, que ele coloca o rosto lá no pó, ele dobra a cabeça lá na terra. Era um homem treinado. E por isso ele consegue, através do poder do Senhor, competir com os cavalos, correr, né? E ir além, né, dos cavalos. E vou por último, lá naquela questão do que Deus falou com Jeremias. Deus falou dos cavalos, mas falou de um outro ponto. Capítulo 12, no verso 5. Ele ainda fala assim: se em terra de paz você não se sente seguro, que se fará na floresta do Jordão. O Senhor está dizendo, vem cá, peraí. Aqui fala enchente do Jordão. O que o Senhor estava dizendo para ele? Presta atenção. Se você, na cidade, não tem guerra, tudo tranquilo, você não consegue ter paz, como é que você vai estar no meio da enchente do Jordão, lá no meio da floresta? Os riscos, né, de que a enchente trazia e os desnorteamentos que você tem. Você vai sair como no meio da floresta? O rio está transbordando. Para onde você vai? Deus está dizendo, meu filho, tem caminhos mais árduos, mais difíceis, que você só vai conseguir trilhar se no tempo em que qual você estiver treinando, você se sair bem. No tempo de paz, se você não consegue ter paz, como é que você vai enfrentar o tempo das adversidades? Como é que você vai conseguir sair vitorioso no tempo onde que as coisas se tornarem ainda mais complexas? Abacuque é o texto, né, que tema de tantos e tantos congressos. Capítulo 3. Abacuque, ele faz aquela oração linda, tremenda, maravilhosa. Ele diz no verso 17: ainda,
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas não desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Deus, Ele quer crentes que vão correr com os cavalos. Deus quer obreiros que vão correr com cavalos. E para isso, irmãos, nós precisamos vencermos os mimimis da vida. Vencermos essas coisinhas nossas. Porque às vezes nós temos em nós esse sentimento ainda, né, infantil. E vamos no nosso relacionamento com Deus, querendo Deus, fazendo as nossas birrinhas. O Senhor não me deu, o Senhor não me cuidou. Orei tanto, queria tanto ter um carro melhor, queria tanto ter uma casa melhor, queria tanto ter minha família melhor, queria tanto essas coisas e tal. E com isso nós perdemos a essência daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Perdemos a essência daquilo que Deus, Ele pode fazer através de nós. Jeremias aprendeu aqui uma grande lição. Foi o homem que viu o desmantelar. Ele viu as 3 fases. 606, 596. E por fim, ele viu o templo ser destruído. Alguns chegam a dizer, a Arca da Aliança sumiu. Alguns dizem que antes, em 586, Jeremias escondeu essa Arca da Aliança. Por ele ser sacerdote, ele podia adentrar e ele escondeu. Não sabemos, mas isso as falas judaicas não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas se fala, né, sobre isso. E Jeremias é carregado pelos judeus depois para o Egito e lá ele é assassinado. Mas é um homem que é conhecido como profeta chorão. Ele se doou. Deus chamou, Deus escolheu. Mas Deus não blindou ele. E Deus ainda deu uma carga, né? Você não vai casar, cara. Você não vai casar. E ele aceitou. A grande questão nossa, irmãos, é que às vezes existem coisas que Deus pode até nos privar, mas entenda uma coisa. É por Ele. É para Ele. É para a glória dEle. E se amamos a Ele, irmãos, se amamos a Ele, estamos dispostos a obedecê-lo por tudo. Eu queria orar com os irmãos, sentado mesmo, sobre sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta manhã que estivemos aqui meditando na Tua Palavra, meu Deus, eu quero te pedir, Deus, muda o nosso coração. O Senhor nos conhece. Desde quando éramos gerados, Senhor, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos via. Ó Deus, eu quero te agradecer, Deus, por cada um desses obreiros, pelos dons, pelos talentos. Eu te agradeço, Deus, pelo ministério que o Senhor deu a cada um deles. E eu quero te pedir a graça do céu, o poder do céu sobre eles. Traga o teu renovo sobre nós essa manhã. Renova a nossa vida. Ajuda-nos no nosso treinamento, Deus. Faça-nos entender que no meio da prova, da luta, da dificuldade, o Senhor está nos preparando para algo melhor. O Senhor tem coisas maiores a fazer em nós, através de nós. Cura o nosso coração. Cura, Senhor, o nosso interior. Livra-nos, ó Deus, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, das nossas debilidades, fraquezas. Nós queremos ser santos, nós queremos agradar a Ti. Queremos viver uma vida apaixonada pelo Senhor. Senhor, e levar o Teu rebanho, a Tua igreja também, Senhor, a Te amar, a viver o melhor para Ti. Muda, Deus, muda a nossa vida, muda o nosso coração, dá-nos paixão por Ti, dá-nos paixão pela obra, para fazermos o nosso melhor, Senhor, para realizarmos, Deus, a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Nós nos ofertamos essa manhã a Ti, para fazer uma nova aliança contigo, para renovar os nossos votos de compromisso, Deus, e dizer, Deus, eis-nos aqui, faz a Tua vontade, o Teu querer, que não seja a nossa vontade, que não seja do nosso jeito, que não seja da nossa maneira, mas que seja conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Deus. Assim oramos, Deus, e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Zé, pode dar um stop aí. Aleluia, glória a Deus.